Fala, gente. Se inscreve aí no canal, comenta, compartilha, divulga pra geral, conta aqui. Valeu. Ele fez uma luta com o William Patolino na época. E aí ele perdeu e tal. Assim, aquela parada, eu falei assim, pô, isso daqui é uma coisa que eu acho que dá pra eu investir. Aí eu fui lutando, falei assim, pô, se eu me der bem, não custa nada aí a gente Contigo tenta foi isso investir, também, né? Carlão? Não, foi diferente. Tu se tornou lutador de MMA porque tu viu alguém em alguém? Não. Ou porque tinha que pagar conta? Não, nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra. Na verdade, a minha introdução ao Vale Tudo, né, que na época nós chamávamos de Vale Tudo, e posteriormente é que virou MMA, foi diferente. Foi porque eu fazia jiu-jitsu, já era um competidor de jiu-jitsu, já era um cara vencedor no jiu-jitsu. E aí, o Carson pediu para todos os alunos dele se unirem para ajudar os atletas que iriam lutar Vale Tudo, que na verdade era o Murilo Bustamante, era o Zé Mário Sperry, Valide Ismail, Crésio, esses 4 que já estavam já numa linha de pensamento de virar Vale Tudo. Crésio o pai ou Crésio filho? Crésio filho. Crésio o pai não. O Crezinho. E aí, sei lá, o Crezinho. E aí, esses caras já estavam numa linha de pensamento de lutar Vale Tudo, já tinham lutado, na verdade, o desafio, né? O Murilo, o Valide, já tinham lutado o desafio, Jiu-Jitsu versus luta livre. E então os caras tinham esse pensamento, tava voltando a questão do Vale Tudo, né? As oportunidades, tanto no Brasil como fora. E aí o Carson meio que pediu para todo mundo, pô, vamos lá ajudar, tal. E aí eu fui ajudar, porque no meu pensamento, na minha meta, eu já tinha traçado o que eu iria fazer. Na verdade, a luta não era meu plano B, meu plano A, era meu plano B. Na verdade, a luta não era meu goal. Né? Eu queria, na verdade, fazer jornalismo, trabalhar com jornalismo e tal. Eu já fazia um estágio na Rede Globo e Televisão como editor de imagens e tal. Uau. Então, eu vivia uma vida paralela, porque apesar de ter essa visão de ser jornalista e tal, eu amava muito o jiu-jitsu e tinha resultados no jiu-jitsu, tinha patrocinadores no jiu-jitsu, mesmo não sendo faixa preta. Então eu falei assim, cara, eu vivia uma vida meio lá e cá. Isso é terrível, na verdade, tá? Isso é terrível, isso não é... Porque não desenvolve nem um lado nem bem, nem o outro. O plano é B... síndrome do pato. O plano B é o pior inimigo do que você pode ter. As pessoas falam, tem que ter um plano B. Não, você não tem que ter um plano B, você tem que ter um plano A e ajustar o plano B, o plano A caso necessário. E as pessoas não entendem muito bem isso e criam essa cultura do plano B, que é o maior inimigo que você pode ter. E aí eu fiquei muito nessa linha de que eu faço para um lado para o outro. O meu fator definitivo foi quando o Carson pediu para ajudar, ele estava indo morar fora do Brasil, pediu para ajudar. Aí a gente foi lá ajudar os caras, treinar com os caras, eu comecei a ter aptidão para sem kimono e ir pro Vale Tudo, comecei a ter aptidão. E quando o grande mestre João Alberto Barreto ia fazer um evento, ele perguntou, quem quer levantar a mão? Quem levanta a mão aí? E eu instintivamente, né, na verdade, quando você está preparado, o instinto sobressai. Quando você não está preparado, o instinto não sobressai, você fica acuado quando você não está preparado. É por isso que algumas pessoas têm medo de competir, porque elas não se sentem preparadas. E quando você está muito preparado, você fica muito natural. E quando o mestre Roberto falou assim, quem quer lutar, um Vale Tudo, estrear, eu levantei o braço automaticamente. Foi aí que tudo começou. É a sua primeira luta, tu venceu? Me venci. Lutei fora do Brasil, né? Eu tive E já foi Vale Tudo? Já foi Vale Tudo. Eu lutei no Japão, né? Eu ainda tive essa... Tua primeira luta já foi no Japão? A tua primeira luta foi onde, Matusalém? Foi em Minas Gerais. Minas Gerais. Foi no Japão. Tu nunca quis ir pro MMA, não? Na minha época era mais escasso, né? Principalmente na Baixada. O MMA ele quase não tinha, né? Era mais o jiu-jitsu em si, pra chegar na Baixada já foi difícil. Eu comecei, foi com... Como tinha falado com o mestre Carlão Barreto. Comecei com Gavasa. Fiquei 2 meses com Gavasa? Comecei no Grajaú? Isso. Legal. Comecei 2 meses no Gavasa. Depois fui pro Rogério Oliveira, o Lelo, né? No qual fiquei treinando com ele isso. Com o Carson. Treinei um tempo com ele, depois tive que voltar pra Baixada devido à situação financeira, né? E dali não parei mais. Mas graças a Deus, assim, vontade a gente sempre tem, né? Já tive bastante até. Só que hoje eu não vejo mais, não consigo ver pra mim, mas eu consigo olhar como hoje em dia eu sou um criador de atletas, formador de atletas de alto rendimento
como eu tinha conversado com o senhor também. Mas a gente de alguma forma, eu não posso falar uma besteira aqui, mas tu é prepulsor. O sonho do Matusalém, ele na verdade, ele se viu numa reta. Sim. Certo? Mas na verdade, quem abre a chancela, a porta, por isso que eu fiz essa pergunta do tipo, tu lutou sem luva, velho. Lutei sem luva. Algumas oportunidades. Hoje... Valendo cabeçada, então, valendo tudo. Não, valia a cabeçada? Literalmente valia. Então, hoje o Matusalém, ele enxerga não só o preparo técnico, né? Sim. Né, a disposição, mas entende que vai ter um respaldo de proteção, de cuidado. Sim. Tu ia, tipo, viver uma... Mas era diferente. Eu vou explicar rapidamente aqui, é diferente. A visão que o atleta hoje tem da Vale Tudo MMA é diferente daquela época. Primeira coisa, a gente não lutava pra ganhar dinheiro. Ah, não? Não, o dinheiro aconteceu naturalmente. Mas o nosso objetivo, primeiro objetivo era defender o jiu-jitsu. Uau. Defender a honra do jiu-jitsu. É isso que às vezes as pessoas não entendem muito bem. Eu entendo que às vezes para você tem que contextualizar isso. Sim. Para ele entender. Maneiro isso. Né? É porque eram confrontos de artes marciais, entendeu? Então, por exemplo, eram os caras da luta livre, os caras do boxe, do Muay Thai, tal, um contra o outro. Então, a partir desses confrontos, você começar a descobrir que o ideal era o cara ser bom em tudo. Era o cara, pelo menos, transitar de forma inteligente em tudo, né? Então, cara, eram confrontos. Então, você estava ali defendendo somente o seu. Você estava vendo um jiu-jitsu e uma dinastia. Como o jiu-jitsu tem uma tradição muito grande no Vale Tudo, porque é a época do Carlos, do Hélio Gracie, João Alberto Barreto, Carson Gracie, entendeu? Então, a gente estava defendendo uma dinastia. Então, a pressão sobre nós era diferente. A gente estava defendendo a honra do jiu-jitsu. Pergunta idiota. Defender o jiu-jitsu significa que eu tenho que ganhar essa luta com um golpe de jiu-jitsu? Não necessariamente, mas defender porque o jiu-jitsu, aí que é o legal da tua pergunta, o jiu-jitsu é uma luta muito integrada. Tua pergunta não foi idiota. Não, o jiu-jitsu é muito integrado. É porque quando a questão do desenvolvimento do esporte acabou desmembrando o jiu-jitsu. Quando você treina jiu-jitsu de defesa pessoal, você treina pontapé, você treina chute, você treina aproximação, você sabe dar um jab, para você poder aproximar, derrubar, né, fazer as projeções e levar para o solo, imobilizar ou finalizar. Então, o processo de defesa pessoal não é só defesa de faca, defesa de paulada, também é defesa de briga de rua. Você evitar ser golpeado pelo adversário para imobilizá-lo e assim você controlar ele. Diante disso, você precisa aprender a socar, chutar. O Carlos Gracie, o Hélio Gracie já tinham esse entendimento, o Carson, Hélio Vídeo, Pedro Emetério, todos treinam boxe. Pra saber boxear, saber a distância. Entendeu? Entendi. Todos. Então essa visão, que os caras não travam jiu-jitsu, não. Elementos da capoeira, o jiu-jitsu tem muita coisa da capoeira. Entendeu? O jiu-jitsu de defesa pessoal, de pisão, de movimento, tem muita coisa de entendimento da capoeira. Por quê? Porque a capoeira era um adversário da época. Então os caras estudaram a capoeira para poder neutralizar os capoeiristas. Você acabou de assistir mais um corte do Conta Aqui. Participe, comente, indique. A sua opinião é muito importante. Obrigado.